olha, isso não tem essa intensidade toda que estão falando. Isso não é uma coisa muito grave. E aí os casos, as pessoas começam a morrer, o negócio rapidamente se instaura o caos. E aí ele faz um pronunciamento na Academia Nacional de Medicina dizendo que, olha, não existe meio profilático para impedir a entrada da gripe, tipo, não temos o que fazer. Basicamente ele diz isso. E claro que a imprensa vai em cima dele, e a cabeça dele é cortada, né, ele é demitido, e ele é considerado o grande culpado. Durante muito tempo a historiografia colocava ele como um culpado. A gente vê que ele tentou tomar medidas, só que era pouca verba, era uma coisa muito engessada, não é um ministério, e realmente nem todo o país apanhou da gripe. Todos os países apanharam da gripe. Com o Brasil não seria diferente, né? Talvez o erro dele seja ter demorado para admitir o problema, e quando ele admite de uma forma muito sincera, sabe? E a coisa fica feia para ele. Do nada ao não temos o que fazer, né? Do nada ao não temos o que fazer. E ele também tenta censurar os jornais, porque ele dizia que as pessoas ficavam nervosas lendo as notícias da gripe, que aí os jornais vão mais em cima dele também, né? Também tem a mídia atrapalhando, né? Tipo, querendo botar fogo no circo, coisa nesse sentido? Exatamente. Então ele é o grande queimado ali durante a gripe, é o Carlos Seidel. Quem era o antecessor dele nessa pasta? Era o Oswaldo Cruz, que já tinha morrido. Quer dizer, o Oswaldo Cruz já era um mito, um herói. E aí aquela comparação fica grotesca, fica pesado para ele. E aí vem uma gripe. Certamente, se fosse o Oswaldo Cruz, ele teria levado uma cacetada também. Mas coube para o nosso conterrâneo. Na época é o Venceslau Braz. E ele quer... Ele demite, vem aquela pressão enorme, ele demite o Carlos Seidel e joga lá o Carlos Chagas para ser o cara da pasta lá. Só que as eleições, a posse do outro presidente, ela acontecia em 15 de novembro. E a gripe chega em setembro, outubro, novembro, então novembro está no meio da gripe. E o outro presidente é um velho conhecido, é um cara desses políticos que surfou muito bem do Império, já tinha sido presidente na República Velha, que é o Rodrigues Alves, ele é reeleito. E aí o Rodrigues Alves é reeleito, já velho, e ele não consegue tomar posse porque ele está doente de gripe. E aí toma posse dele o Delfim Moreira. E naquela época, o vice só podia ser presidente efetivamente se o presidente tomasse posse. Só que o Rodrigues Alves não toma posse porque, além dele ficar doente de gripe, ele morre de gripe. Naquela época, os caras pegavam, o presidente pegava a gripe e morria de gripe. Morria, então, né? Ele morreu de gripe. E o Delfim Moreira ficou com um mandato tampão e convocou novas eleições no meio daquele caos. Então, essa morte do Rodrigues Alves, ela, na verdade, ela reforça uma ideia que tem na época de que todo mundo podia morrer de gripe. Morreu o presidente, morreram atores de cinema mudo, alguns reis na Espanha ficaram muito doentes, lá da família real, teve gente que morreu, atletas, muita gente importante morreu de gripe. E aqui morreu o presidente eleito. O presidente eleito morreu, não pôde tomar posse de gripe. Aqui no Pará, em pleno governo Lauro Sodré, é assim, chegou lá no Rio, aí ele diz, vai chegar aqui, vai chegar aqui, mas vai ser tranquilo. Aí ela chega aqui no dia 5 de outubro. O Lauro Sodré convoca uma junta aí, reúne um monte de médico no palácio dele para traçar medidas, e tem um médico do Porto, que é o Otton Chateau. E o Otton Chateau entra lá em acordo com o Lauro Sodré, e eles têm umas medidas meio erradas, que eles não isolam as pessoas no início, e quando eles começam a isolar, já não adianta mais isolar. Então, tem mais ou menos isso. Só que a imprensa daqui, em muitos lugares, há uma briga política. Por exemplo, na Bahia, eles colocam assim na manchete, a influenza, na verdade, é política, porque existem brigas, as oligarquias usam o momento para ficar brigando entre si. Os partidos usam para ficar brigando entre si, tipo esquerda e direita, sabe? Uhum. Aqui não, por causa dessa idolatria laurista, o pessoal passa o pano. Em outros estados, onde os políticos não tinham quase oposição, como Minas Gerais, também não tem. Então aqui não tem um culpado oficial. Aqui fica aquela ideia de que foi uma coisa inexorável.
O próprio Lauro Sodré, no relatório dele, diz assim, tipo, não tinha o que fazer, foi que pena e aconteceria mesmo, sabe? Assim estava escrito, mais ou menos. O que que os caras faziam, né? Eles não têm ventilador. É interessante, eles dão injeção de adrenalina e eles usam tonificantes. Por exemplo, o Mário Cruyff, aquele cara que estava lá na missão médica brasileira, ele disse que quando ele chegou doente, lá em Paris, foi levado na maca no hospital e deram para ele uma garrafa de champanhe, que era o tratamento para tonificação pulmonar. Quer dizer, não era uma comemoração, entendeu? Então eles davam muito álcool. Tem pessoas que estudam a gripe espanhola em São Paulo, que elas falam que um tratamento muito popular daquele período era o quê? Limão, certo? Eles usam limão, sempre usaram limão. Limão sempre foi uma fruta com poderes terapêuticos. Então o cara mistura limão com álcool, que é um tonificante. Era um remédio para gripe. E aí eu coloco um pouco de açúcar, entendeu? E durante a gripe espanhola isso se torna extremamente popular. Só que a gripe passa e esse hábito fica. Tu já entendeste onde nós vamos chegar, né? É a caipirinha. Entendi. Álcool, limão, açúcar. É. Provavelmente então uma eles consequência. Fazem, às vezes, uma injeção de adrenalina, injeção de adrenalina, alguma injeção de cafeína. Não, cafeína, injetar cafeína, essas coisas que vão deixar o cara taquicárdico, é o que eles faziam para o cara tentar respirar melhor. É o que eles faziam ali, bro. Leite, limão, e o diabo do eucalipto. O eucalipto, chá de eucalipto. O eucalipto ele tem um papel na medicina antiga do purificador de ar. O eucalipto se acredita nisso aí, nesse momento. Então, os chás de eucalipto, eles são bons. Repare que em volta do Barro do Barreto tem uma plantação de velhos eucaliptos. Todo sanatório para tuberculose tem esses eucaliptos porque eles dão aquela purificada no ar e tal. Então, o eucalipto, chás de eucalipto. E é claro que essas coisas ficam com um preço altíssimo. Agora a carne também fica com preço alto, leite, acusa-se o leite está sendo misturado com água, mais do que o de costume, que isso já era uma prática picareta comum, só que isso vira uma rotina, misturar muito o leite com água, a ponto das pessoas às vezes chamarem os leiteiros que faziam isso de bombeiro. Aquilo ali não é um leiteiro, aquilo ali é um bombeiro, porque o cara colocava muita água no leite. Então, em termos de alimentação, isso é bem patente. O limão, agora o limão ele sempre aparece como, na epidemia de cólera, também o limão aparece. O limão é essa fruta que tem esse fator, mesmo antes deles conhecerem as vitaminas, certo? Mesmo na epidemia de cólera, o doutor Silva Castro, que é nome de rua lá no Guamá, ele prescrevia tanto limão que o pessoal chamava ele no jornal de doutor Limonada. O doutor Limonada, a oposição, né? O doutor Limonada, o doutor Limonada. Então o limão tem esse papel importante aí. Mas eu devo usar quinino mesmo na gripe? Mas melhora, o quinino melhora? Os pacientes ficam bem com quinino? Eu não estou usando quinino demais? Sabe? É isso. O quinino, né? Qual o protocolo do quinino eu vou usar? Qual o protocolo do quinino? Exatamente. Tinha gente que se envenenava com quinino. Muita gente morreu envenenada pelo quinino. E muito farmacêutico vendeu quinino falsificado. Muita gente ficou riquíssima vendendo quinino falsificado. O preço do quinino, o preço do limão, ficaram altíssimos. Leite, altíssimo. E outras coisas de uma medicina diferente ainda, por exemplo, purgativos. O pessoal sempre tem aquela ideia de purgar, né? Isso ainda é muito, muito, muito presente nesse momento. Então, purgativos ficaram caríssimos nesse período. Chega 5 de outubro. Chega. Tem data? 5 de outubro. Ela chega. E aí a curva vai subindo, né? Começa assim, aquele primeiro caso que vem um cara no navio já doente, aí depois começam a morrer os caras nos hotéis, porque eles dizem assim, não, pegamos os passageiros, nós não isolamos. Eles vão ficar nos hotéis, se eles tiverem febre, eles nos procuram. Só que os caras começam a morrer nos hotéis. Então, aí os caras começam a morrer nos hotéis. E dos hotéis começam a morrer as pessoas na rua. Porque eu também tenho que entender uma coisa. Um hotel, naquele momento, é outra coisa. O que é um hotel? O hotel é um lugar onde as pessoas se hospedam,
E o restaurante do hotel é um lugar onde diversas pessoas comem, e onde chegam jornais, onde as pessoas trocam informações. É um lugar de sociabilidade, muito maior do que um hotel de hoje. Não, todos os autores dizem que é uma ilusão democrática, ou ela é pseudo-democrática. Toda doença infecciosa, Bruno, todas elas vão afetar sempre as pessoas que têm menos defesa, né? Menos alimento, menos acesso à medicação. Então, ela vai acessar, ela vai ser mais letal nas pessoas pobres. É claro que quando morre uma figura proeminente, chama muito atenção, mas sempre são, todos os estudos mostram isso, sempre são as pessoas pobres que vão ter uma letalidade maior, porque elas não têm acesso ao alimento, elas vivem em condições insalubres, e nesse momento de epidemia, você tem duas Beléns que se encontram. Aquela Belém que ainda vivia na Belle Époque, que achava que a Belle Époque volta já, aquela Belém da Praça da República, do Teatro da Paz, e uma Belém miserável que a gente acha que não existia. Naquele nosso passado mítico que a gente criou, que tudo era bonito em Belém antigamente, a gente acha que não tinha pobreza. E durante a pandemia, aparece muito nos jornais essa Belém extremamente miserável, sem saneamento, com gente morando em palafita, porque os médicos começam a ir nesses lugares e os repórteres também. Então eles falam, por exemplo, em Canudos, Guamá, muitos bairros pobres, pessoas morando 10, 12 pessoas em uma casa só, ou então todo mundo doente, e as crianças ali talvez, imagino, com fome. Isso. Então você tem muito destaque nesse momento, aparece, durante a gripe espanhola, aparece uma cidade pobre, que a gente faz de conta que não existia nessa época, né? A pobreza de Belém parece que é uma coisa de hoje. Não, essa cidade existe, escancaradamente. No Rio de Janeiro, isso foi relatado. Tem até uma história que todas as fontes falam que a mulher estava com o marido morto, e aí passou aquele caminhão cheio de cadáveres, e ela queria que levasse o marido dela, e o cadáver não tem mais espaço no caminhão. E aí ela diz, mas leve, leve. Aí o cara diz assim, não, vou fazer o seguinte, como ele já está apodrecendo, a gente faz uma troca. Eu troco ele aqui por um mais fresco, depois eu passo para pegar. Então, o cara aceita assim, ele troca, leva o marido da mulher, que estava podre já, e coloca um cadáver mais fresco, e a mulher fica tomando conta, e depois ele passa para pegar. Então, essa situação de caos, realmente, ela é relatada no Rio. Inclusive, o que aconteceu? Não tinha coveiro, os coveiros ficaram doentes, aí eles colocaram um exército para ser coveiro. Aí o exército ficou doente, eles colocaram os presidiários para virarem coveiros. E surgiram boatos que quando chegavam lá mais ou menos doente, os presidiários davam logo uma pasada na cabeça para enterrar logo junto. Surgiram essas histórias de terror. Aqui em Belém não aparece isso, mas aparece relato de muitos enterros e de, por exemplo, canoas chegando cheias de defunto das ilhas. Essas ilhas que tem aqui perto, ou localidades aqui perto, canoas com 10 defuntos chegando aqui em Belém. É o que nós temos desses relatos macabros, vamos dizer assim, em Belém. E os cemitérios da época davam conta de enterrar? Não houve problema de criar novos espaços? Ou não, fazer... porque o Santa Isabel era um cemitério novo. Então, era um cemitério novo ali, é um cemitério que tem poucos anos nesse momento. Então, tem muito espaço ali para enterramento. Mas, assim, ele se expandiu. Se você observar no mapa, assim, antigo, tem uma rua ali, eu não sei, Bruno, se é a Pariquis, mas se você observar, a Pariquis corta o cemitério. Ela corta, no mapa antigo, ela corta o cemitério, ela vai até o Barros Barreto. Hoje, não. O cemitério tomou conta da Pariquis. Mas existe uma entradinha, existe uma entrada paralela do Santa Isabel, sem ser a entrada principal, que é exatamente na Pariquis. Que aquilo ali seria Pariquis, só que o cemitério foi enchendo tanto que fechou aquela rua. Tem relato, você tem em Belém mais ou menos 100 médicos, vamos usar esse número mágico, tem em torno de 100 médicos. Todos eles estão envolvidos na causa, porque o Lauro Sodré, ele transforma várias coisas em posto de saúde. Então, o próprio colégio, onde hoje é a faculdade de medicina, virou um posto de saúde para gripe, para ele distribuir quinina, né? Quinina,
Cloroquina, né? Lembra alguma coisa para você? Pois é. Então, para ele distribuir quinina, ele montou posto de saúde no mercado de São Brás, no forno da cremação, tudo quanto era grupo escolar virou posto de saúde, e os médicos estão trabalhando nisso aí. E ele montou um hospital de campanha também num grupo escolar, que é o Grupo Escolar Benjamin Constant. O grupo existe até hoje, lá no Reduto. Não é o mesmo prédio, esse prédio é dos anos 30 e tal, mas o grupo já existia num formato antigo, e ali virou um hospital de campanha para os gripados, né, para os espanholados, que eles usam esse termo ali. Espanholados. Então os médicos trabalharam muito. E eu tenho o relato do Dr. Porto de Oliveira, que depois se tornaria professor de psiquiatria, o primeiro professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina, que ele não pegou gripe. Então isso entrou até pelo currículo dele, que ele fala que ele tinha que trabalhar muito dobrado, porque chegou uma hora que todo mundo foi gripando, e ele trabalhou por todos, ele não pegou gripe. Então, isso virou o currículo do cara, sabe? Durante a gripe, não peguei gripe. E tem o caso do Crasso Barbosa. Quem é o Crasso Barbosa? Crasso Barbosa era um médico novo, que, coitado, pegou gripe durante a gripe e morreu. Então, um Crasso recém-casado, cara, Crasso tinha uns 10 anos de formado, um mês e meio de casado, o Crasso morreu, cara. Morreu de gripe, tá lá no cemitério e virou santo. Ele não é um santo tão famoso como outros, né? Mas se você chegar lá, o pessoal acende vela para ele. Então a gripe aqui, ela fez esse fenômeno antropológico dessa santificação popular. E é interessante que depois que eu fiz essa pesquisa do Crasso, eu descobri que o Crasso tem descendência, apareceram descendentes dele. Aí eu fiquei olhando assim, pô, mas o Crasso casou com a mulher, um mês depois de meio ele estava morto. Mas ele trabalhou bastante, vamos dizer assim. Deixou uma filha. Quando ele morreu, a mulher dele estava grávida. Coitado, ele nem conheceu essa filha dele. Caramba. E ele provavelmente, não sei se dá para associar, mas ele adquiriu enquanto trabalhava? Ou foi apenas um... Não, ele adquiriu no trabalho, ali na Santa Casa. Adquiriu no trabalho, trabalhando ali. Adquiriu a gripe. Só que, veja só, deve ter evoluído para pneumonia. Você vai acompanhando pelo jornal, ficava aquela coisa arrastada, Bruno. Porque, imagina, a gente sabe o pulmão ali. Fica toda aquela hepatização do pulmão, né? O pulmão fica duro, cheio de neutrófilos e tal. E não tem um antibiótico, não tem um anti-inflamatório para controlar aquilo ali. Então, às vezes, aquilo evolui arrastado. E você vê que o Crasso já está muito mal em novembro. E o cara morre em janeiro. Então, o sujeito ficava muito tempo ali. Mas é um grupo escolar. O que é um hospital de campanha? E coloca umas camas lá. E esse hospital nunca lota, Bruno. Porque as pessoas têm aquela ideia Foucaultiana do hospital. O que é o hospital Foucaultiano? É um hospital mais para você controlar as pessoas e impedir que elas transmitam doença. Porque o tratamento que o cara faz dentro do hospital, em 1918, para a gripe, é muito parecido com o que ele pode fazer na casa dele, se ele tiver recursos. Certo. De um modo geral, eu consegui prontuários da gripe espanhola, da beneficente portuguesa. E o tratamento deles, o que é? Alimentação, isso é muito importante, e tonificantes. É isso que eles dão para o cara. Remédios com cafeína, remédios com cola, Coca-Cola. Lembra que a Coca-Cola é um tônico? Eles são muito preparados com cola, com coca e com cola, sabe? Cocaína. Então é um tonificante, um estimulante. Era essa a ideia. Não é que seja essa concepção, uma concepção errada. Essa concepção que eles têm, poxa, eu preciso estimular o organismo desse cara. E são essas as armas que eles têm. E os jornais falam, os médicos falam, olha, pessoal, não pode apertar a mão dos outros, fiquem em casa. Mas é claro que as pessoas vão para a igreja, o sírio ocorre normalmente, os matches de futebol, as partidas de futebol ocorrem normalmente. Isso vai começar a não ocorrer mais quando as pessoas morrem. Aí as pessoas têm prejuízo, aí o cinema fecha, o Arraial de Nazaré, que era muito movimentado, fecha. As coisas começam a fechar quando o prejuízo econômico é grande. Porque antes o governo até fala, vão para as casas, mas isso não acontece. Não é uma medida profilática, isso é uma consequência
da morte e da implicação econômica disso tudo. É uma consequência do caos. Agora, nos jornais, os caras falam assim, olha, gente, não espane a casa. O médico fala, eu sempre falei que espanador, tem um médico que fala, eu sempre falei que espanador era ruim, porque ele levanta as partículas. Sempre falei, passa um pano molhado. Aí tem um outro que diz, não se tem que cumprimentar mais ninguém. Se você chegar perto de uma pessoa, preste continência. É a melhor coisa que você pode fazer. Não ao aperto de mão. Então tem essas coisas, os médicos dizendo isso. Abaixe o aperto de mão. Você quer cumprimentar uma senhorinha, pegue na aba do seu chapéu, mas não pegue na mão da senhorinha. Eles ficam falando isso. Olha, ela vai começar, a imprensa está sempre dizendo, os casos estão diminuindo, os casos estão diminuindo. Mentira, mentira. Mas chega uma hora que ela começa a diminuir mesmo. Isso se dá por dezembro. Aí o que acontece? O Arraial de Nazaré volta, o Recírio acontece em dezembro, aquela pequena procissão que eles colocam a santa no altar acontece em dezembro. E o Arraial era a parte profana da festa, né? No Rio de Janeiro, foi um carnaval muito doido no Rio de Janeiro. Carnaval muito louco depois da gripe. E aqui, o nosso carnaval, digamos assim, é o Arraial, que volta, que é uma parte profana, ele volta assim, um arraial muito intenso. Uma coisa interessante, um pouco antes da gripe chegar aqui em Belém, uma santa que ficava lá na igreja de São João Batista, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, tinha cera, excesso de cera nos olhos de vidro dela, aí fez umas lágrimas. Quando a gripe chegou, pronto, nem preciso dizer que foi porque a santa chorou, porque para avisar que a gripe ia chegar, isso ficou sendo muito discutido na imprensa. Mesmo os médicos tendo ido lá... Antes da chegada da gripe. Antes da chegada da gripe, uma imagem chorou. Os médicos foram lá, os médicos nessa época, eles se metem em tudo. Hoje os médicos jamais se meteriam nessas questões religiosas, mas eles vão lá para fazer exame na santa, e aí eles dizem, olha, isso aqui foi cera, mas ninguém ligou. E quando a gripe chegou, tá aí, muitas novenas por causa dessa santa, muitas procissões. Essa santa hoje, ela existe até hoje, está na igreja de Queluz. Ela foi transferida, está lá na igreja de Queluz, lá em São Brás, é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem teria anunciado a gripe. Isso é interessante, Bruno, porque a gente sabe o final da história, mas para muitas pessoas que estão vivendo aquela época, você tem a guerra, você tem o aumento das coisas, que é a carestia de vida que eles chamam, que é a fome, e vem a peste. Então, para muitas daquelas pessoas, ali é o fim do mundo. E para quem morre, o mundo acabou mesmo. Para quem morreu, o mundo acabou mesmo. Então, tem essa concepção de fim de mundo muito grande, que todas as epidemias trazem, e as pessoas acham realmente que o mundo vai acabar. E as notícias são ruins, os médicos às vezes falam de influenzofobia, que tem histórias de pessoas que ficaram loucas por causa de achar que estavam com gripe. Aqui em Belém há esses relatos. Em São Paulo tem história de pessoas que se matam porque achavam que estavam com gripe. Caso do cara que mata a família. Aqui em Belém tem um cara que se joga no trem, está com gripe, ele foge do hospital e se joga no trem. Então, há uma ideia de pânico também, né? Há um pânico. A epidemia também traz um pânico junto. Não é só a doença em si. Outras consequências aí, junto com o impacto direto da doença, né? Sim. E no final disso, a gente tem uma ideia de números, quantos paraenses foram vitimados pela gripe espanhola, uma estimativa? Olha, quantos paraenses, nem o relatório do Lauro Sodré ele fala isso, que ele era o governador. Mas de Belém, ele joga um número mágico, 575 pessoas. Tem um outro relatório de um médico que ele coloca 544 pessoas. Lembrando que muitas pessoas morrem na rua. Nos hospitais, eu tenho mais ou menos uns 150 mortos nos hospitais de gripe. Então, a maioria das pessoas morreu na rua. Mas esses números são subnotificados, porque, por exemplo, Manaus, que é uma cidade parecida com Belém, em termos de clima, Manaus tem oficialmente uns 2.000 mortos. E extraoficialmente uns 8.000 na conta extraoficial. O Rio de Janeiro tem uns 14.000. São Paulo
tem uns 6 mil, mas essas contas variam muito. Rio de Janeiro tem umas 7 estimativas, cada uma dando de 11 mil a 14 mil. Aqui em Belém a gente tem basicamente essas 2 estimativas, mais umas outras aí, que são nitidamente erradas, mas estão subestimadas. Com certeza não foram só 575 pessoas. Com certeza mais pessoas morreram de gripe, mas foi subnotificado por aqueles fatores que eu já falei. Muita gente morria sem assistência médica. E a maneira como você preenchia o atestado de óbito. Se o cara tinha insuficiência cardíaca congestiva e morria de gripe, morreu de insuficiência cardíaca congestiva. No Brasil, a gente tem número de mortos, mais ou menos, estimado? Não, a gente não tem. Só se você somar os números das capitais, fazem estimativas. A contagem, Bruno, é um problema. Por exemplo, Ásia, África. Eu sei que morreu gente, mas não tem número nenhum. Então, a gripe no mundo, o que as pessoas falam é assim. Primeira Guerra matou 8 milhões. A gripe matou 20. Tem gente que diz, não, isso é 20 com subnotificação. Ela matou 50 milhões. E tem gente que acha que é um exagero, diz que matou 100 milhões. Ok, todo mundo conforma, mesmo o cara que fala que matou só 20, que matou mais do que a Primeira Guerra, que matou 8 milhões. Então, contar quantas pessoas morreram até hoje é um problema. O que se repete, né? Você sabe que existe muita subnotificação até hoje, né? Você sabe disso. Em várias áreas. Aqui, qual foi a repercussão? Aqui foi um catalisador para eles fundarem a faculdade de medicina. Ah, professor, então a gripe foi o principal motivo para fundarem a faculdade de medicina? Não. Os médicos estavam organizados, os médicos estavam nesse movimento do saneamento dos sertões, mas a gripe foi um catalisador, porque os documentos colocam que os médicos, que fundaram em 9 de janeiro de 19 a faculdade, eles se reúnem muito no final de 18. E o final de 18, os 3 meses de 18, são os meses da gripe. Então eles se reúnem muito. E, certamente, eles chegaram a essa conclusão. Olha, chegou a hora, a faculdade tem que sair. Tem que sair logo essa faculdade, porque nós não damos conta. E é uma das coisas da faculdade. A Amazônia precisa ter médicos, certo? Médicos para irem para o interior da Amazônia. Sanear o Vale Amazônico. Isso, sanear a Amazônia. Não, a gripe, tem um autor americano, que é o Alfred Crosby, que ele fala, o livro dele é a Pandemia Esquecida da América. A gripe, ela veio, matou e foi embora. Então foi assim, o circo foi rápido. Ela não deixou pessoas doentes, que ficam muito tempo com aquela doença, que geram muitas metáforas sociais, como tuberculose, como AIDS, etc, etc. Então ela ela tipo não impregnou no inconsciente coletivo, no imaginário coletivo. Então, não, a gripe foi esquecida. Os autores falam assim, poxa, as pessoas lembram mais da peste negra do que da gripe. Provavelmente os seus avós viveram com a gripe espanhola. Os caras começaram a escrever isso nos anos 80, né? Mas ninguém fala. Aquela geração que estava lá, talvez impactada pela Primeira Guerra, pela Revolução Russa ou pela Segunda Guerra, a gripe só passou ali. Então a gripe ela acaba sendo um enigma, porque ela ficou esquecida. É uma epidemia que foi esquecida. Depois tiveram outros surtos de gripe, a gripe asiática em 56, uma outra gripe de Hong Kong, que mataram bem menos pessoas, bem menos. E a gripe a espanhola acabou ficando um relato obscuro do passado distante. Você falou das máscaras. Lá fora, a gente vê muitas pessoas usando máscaras. São milhões de fotos de pessoas usando máscaras. Aqui não. Talvez elas não tivessem acesso a máscaras. Talvez as máscaras fossem uma coisa muito pouco utilizada, mas alguns médicos acham, nesse momento, que as máscaras nos países tropicais, elas vão, tipo, viciar mais ainda o ar. Vai ter um ar quente aqui. Então, tem médicos que não recomendam máscaras, mas aqui em Belém a gente não vê ninguém usando máscara, nem falando, usem máscara, mas no hemisfério norte, eu vejo na Europa, todo mundo de máscara. Bem lembrado, eu estava revendo uma reportagem recente sobre a gripe espanhola no estado de Washington, nos Estados Unidos, em Seattle, e realmente as fotos da época é algo muito contemporâneo, porque a gente vê pessoas
de máscara, a gente vê orientações de isolamento social, quarentenas programadas pelo Estado. Então, é um cenário um pouquinho mais parecido do que a gente vê modernamente. E aqui a gente parece que não adotou muito a prática pelo menos da máscara, né? É interessante. É um evento que já terminou. O Covid, não, ele não terminou. Então, quando eu vou fazer uma comparação, eu preciso traçar uma medida. Então, como eu não sei o tamanho do bicho, eu não tenho como pegar a fita métrica e medi-lo. Mas é óbvio que ele é uma calamidade pública, é óbvio que é uma virose, então tem muitos paralelos. A gente torce para que ele não seja tão letal como foi a gripe espanhola. A gente torce para isso. Mas é a que eu estou lhe dizendo. A espanhola é um conhecimento consolidado. O Covid é um conhecimento em construção, ciência em construção. As pessoas, elas querem que o médico se exige, entre os papéis do médico, se exige que ele dê uma resposta. Principalmente Sim. nesses momentos. Uma resposta pronta. Só que nós ainda não temos uma resposta pronta. Tudo está sendo estudado. E afinal, cloroquina é do bem ou do mal? Afinal, são só velhinhos mesmo? Mas são só homens? Já não apareceu um tigre no zoológico, não sei de onde, doente? Então, é uma coisa que nós estamos lidando agora em tempo real. Isso se exige do médico, a imprensa, que ele dê uma resposta, só que a ciência, ela não se dá aos galopes. Não tem como ela produzir uma vacina ou dar uma resposta imediata. Às vezes eles julgam a medicina como uma coisa incompetente por causa disso. Mas não é assim, porque a medicina é assim. Ela não vai dar uma resposta imediata. Para aqueles médicos, isso foi muito pior, porque eles achavam que com o triunfo da bacteriologia, bastava isolar o leproso, isolar o tuberculoso, isolar todo mundo, gripe é uma doença boba, está tudo resolvido. E a gripe chegou para mostrar que não era assim. Então, para a medicina, a gripe foi uma grande... Para a medicina que se buscava se consolidar como classe, como ciência, a gripe foi um momento de vergonha, assim, que a medicina adoeceu junto. Então, isso também justifica um pouco o esquecimento, porque médico adora contar a história de herói. Oswaldo Cruz, o saneador, o cara, fulano de tal, descobriu a vacina. Agora, se for contar a história de gente morrendo, e os médicos correndo de um lado para o outro, e morrendo junto, aí os médicos não gostavam de escrever muito sobre isso, não. No máximo para dizer, olha, eu não peguei gripe. Todo mundo pegou, eu não peguei. Só a história vencedora, né? Só a história vencedora. E a gripe não foi uma história vencedora. Então, talvez também por isso ela tenha sido esquecida. Além dela estar ali junto à Primeira Guerra, junto à Revolução Russa, ela está... Realmente é uma época da história bem conturbada. Ouço alguns colegas falando que a gente está passando por momentos históricos e tudo. Atualmente, né? Essa impressão de que o mundo vai cair sobre nossa cabeça a qualquer momento. Sim. É interessante. Porque há 100 anos atrás era assim, mais ou menos. Perdão? O colapso das estruturas, né? O colapso das estruturas. E a gente fica com essa impressão sempre. Uhum. E as coisas tentando se manter como são, mas até que em determinado ponto elas não conseguem, e as coisas vão parando. E isso aí, como eu estou lhe dizendo, a peste, a doença, ela imprime uma rotina. Ela imprime uma rotina. Sempre vai ter a rotina da peste. E o homem, ele tem o que ele pode, o homem que pode se adaptar à rotina da peste, se ele tem condições de se adaptar à rotina da peste, ele tem mais chance de sobreviver do que aquele que não se adapta à rotina da peste. Ou porque não tem condições, ou porque não se adapta à rotina da peste. Quer continuar fazendo o que sempre fez. Que não dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer, né? Não dá o braço a torcer que o vírus foi inventado no laboratório para acabar com a economia e tal. O cara não dá o braço a torcer e não está se adaptando à rotina da peste. Ele tem mais... Todos podemos levar o farelo, mas ele tem mais chance. E se vocês quiserem, esse trabalho da gente, ele virou um livro, né, que é o Vírus e a Cidade. Se vocês quiserem o livro, vocês me procuram. Se vocês não quiserem o livro, a tese está disponível. Porque eu acho que sou tão maluco que eu faço o livro, mas eu coloco ele de graça, eu concorro comigo mesmo, cara. Então, se vocês colocarem o Vírus e a Cidade PDF, vocês baixam e leem tudinho, bacana e tal. Se vocês comprarem o livro, eu fico mais contente. Mas se vocês lerem a tese, tá legal também.
Então tá lá na internet agora, vocês podem ler o Veios da Cidade em PDF, para vocês se informarem mais, verem mais detalhes, porque dá para a gente tirar muitas lições, né? Mas dizem que a grande lição da história é que o homem não aprende as lições da história. É verdade. Essa é uma das maiores lições da história, né? A gente não aprende.